Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz esteja com todos nós. Elevando o nosso pensamento a Deus, agradecemos ao Pai, todo Criador, que nos possibilitou a oportunidade de estarmos aqui neste planeta escola, para que nós pudéssemos estagiar no espaço de tempo, para que quando voltássemos ao nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual, pudéssemos voltar melhores e deixarmos um pouco melhor onde agora aqui estamos. Os exemplos do Mestre, nosso irmão mais velho, tocam o nosso coração, que ele seja sempre o nosso modelo e guia para seguirmos, para que assim nós possamos fazer escolhas melhores a cada dia, onde quer que nós estejamos. Aos nossos mentores, amigos, aos mentores deste trabalho, desta casa, a nossa gratidão por preparar este ambiente para nos receber com boas energias e que nós possamos fazer a nossa parte, elevando o nosso pensamento a Deus, para que assim a gente possa absorver todos esses fluidos. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Que assim seja. E hoje nós vamos conversar um pouco então sobre esse tema que é ensinando os filhos o tempo todo, mesmo sem saber. É o capítulo 8 da obra Help, do Rossando Klingen, que também é um palestrante espírita, acredito que a maioria de vocês, enfim, devem conhecê-lo. Ele é psicólogo e ele trata muito das questões da família, de jovens. Mas nós temos dois prismas para olhar, porque todos nós somos filhos, filhos de um Pai que criou a todos nós. E Ele nos ensina a todo tempo. Mesmo que nós não percebamos, mesmo que muitas vezes nas dificuldades a gente se revolte, mas Ele nos ensina. Mas também somos pais. Somos pais de filhos, somos pais de sobrinhos, somos pais de alguém que chega até nós muitas vezes nos pedindo um conselho, uma mão amiga, um ouvido. Em todo momento, nós ensinamos e aprendemos quando nós dispomos com humildade receber. Mas ele relata uma informação da sua vida pessoal nessa obra. E nesse capítulo, então, ele trata do desencarne da mãe. E ele diz assim, logo no início: um dia fui eu quem colocou a mão na sua testa e, para meu desespero, ela estava fria. Não foi fácil, doeu muito, mas eu tinha que fazer uma escolha. E essa escolha, meus queridos, para quem está aqui, nós que estamos aqui e que temos o conhecimento da doutrina espírita, é um divisor de águas. Porque talvez nós não tenhamos nascido num berço espírita. Ao longo da nossa existência, nós fomos tendo contato com esse conhecimento, com essa doutrina de alguém que nos apresentou, porque nós já estávamos prontos para receber essa verdade. A verdade de que nós vamos viver para sempre. E ele escolheu compreender, entender, porque ele não teve uma crença limitante que colocou ele numa postura de lamento, de choro, de desespero. Dói? Dói, como ele mesmo disse. Mas é o que a doutrina espírita nos faz para a gente. Ela não vai tirar nossa dor, não vai tirar as nossas dificuldades, os nossos desafios. Mas ela vai permitir que a gente não se desespere. Porque a gente sabe que tudo tem uma razão de ser. E que quando nós entendemos os atributos do Pai, que Ele é justo e bom, nós sabemos que sempre o melhor está acontecendo. E ele continua:
fixar minha mente na dor daquele momento de temporária despedida, ou agradecer toda a vida vivida com ela. Então ele escolheu ser grato. E quando ele eliminou essa crença limitante, que muitos de nós temos, e esse é um questionamento que nós temos que ter. Nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Mas como são as nossas escolhas de um espírito imortal que somos? Ou nós ainda nos comportamos como um ser humano única e exclusivamente de carne, que está aqui para somente satisfazer os seus desejos? Ou nós estamos aqui sabendo que nós somos um espírito, que nós vamos viver para sempre, que nós podemos trocar o nosso óculos, porque foi isso que Jesus, quando veio até nós, quis nos mostrar. Que nós tínhamos uma crença do olho por olho, dente por dente. Ele nos mostrou um óculos, uma lente diferente, que é do amor. De que é que nós vamos viver para sempre. E que as nossas escolhas fazem toda a diferença na nossa semeadura e na nossa colheita. Nós vamos escolher, sim, as sementes que nós queremos plantar, mas nós vamos ter que colher todos os frutos das sementes que nós plantamos, sem nos lamentar. Muito embora, na grande maioria das vezes, nas colheitas, nós choramos. Mas ele optou, então, por se lembrar dos momentos pelos quais felizes ele viveu ao lado dessa mãe. E ele diz: lembrei de muitas vezes que disse à minha mãe que a odiava, porque ela não deixava eu fazer o que eu queria. Quantas vezes eu disse: você faz tudo para estragar a minha vida. Então ele começa a pensar nas cenas que ele viveu com ela, e uma das que ele relata aqui é que aos 16 anos ele convidou uma ex-namorada para levar para casa dele, porque ele achava que a mãe dele ia chegar mais tarde do trabalho, quando que na verdade ela chegou antes. E ela foi direto no quarto e abriu a porta. E aí ele conta então que a mãe dele viu ele fazendo uma coisa que a gente quer que nenhuma mãe enxergue. E ele é bem criativo na sua escrita aqui, né? E a mãe tranquilamente fechou a porta. E ele só viu a mãe falando com alguém, que na verdade era a namorada atual, e que a mãe dele havia ligado para a namorada dizendo que ele estava traindo ela com a ex. Então ele se lembra desses momentos e ele diz assim, ó: mãe, você não é minha mãe, não? Tipo assim, como tu fez isso? E ela respondeu: sou sua mãe, sim. De um cafajeste? Não. Eu criei você para ser um homem de bem. O que você está fazendo é uma palhaçada. Agora seja homem, suficiente para assumir as suas consequências. Então foram várias as cenas que ele teve nesse momento do desencarne da mãe. E que, sim, o que ele mais sentia naquele momento era gratidão por tudo. Mesmo ele tendo passado por esse tipo de situação que ela, na verdade, estava ensinando, educando, que é o que Deus faz com a gente o tempo inteiro. Lembrei que eu não gostava muito de estudar. Alguma semelhança, talvez, com os nossos jovens de hoje, né? E com nós também, né? Nós somos jovens também, aliás, agora somos só menos jovens. E muitas vezes a gente não gosta muito de continuar estudando, porque se nós somos um espírito imortal, nós deveríamos continuar estudando e aprendendo sempre. Essa é que é a mágica. E será que a gente já ligou essa chave? De que a gente vai levar as nossas conquistas intelectuais e morais onde quer que a gente esteja. Então sempre é tempo de ler aquele livro, de começar uma faculdade, por que não? De um curso novo, porque isso é conquista do espírito.
não é conquista de um corpo físico. Então, que nós possamos ter esse olhar, esse pensamento de espírito que nós somos, que nós vamos viver para sempre. Então, ele diz que, pelo fato de ele não gostar de estudar, a mãe que as mães são perspicazes, né? Ela chamou ele para uma conversa de novo e disse assim: meu filho, eu percebi que você não gosta de estudar. E olha a resposta dele: eu confesso que fui tomado de uma alegria íntima profunda, porque ela falou de forma tão doce que eu concluí que, sendo ela minha mãe e vendo meu sofrimento, ela me libertaria desse sofrimento. Que bobinho, né? Então eu respondi firmemente: pois é, mãe, eu realmente não gosto de estudar. Ainda bem que a senhora percebeu. Ela não replicou, ficou calada me olhando e depois me fez uma pergunta: meu filho, você tem sonhos? Nós temos sonhos? Eu tenho. E um deles é me tornar cada dia um ser melhor. E para isso, eu sempre digo, quem treina academia, qualquer tipo de treino, não pode ser treino fofo. Como muitos de nós gostamos de fazer, um treino fofo na academia. Porque quem está encarnado é treino pesado. Muito pesado. Então a gente tem que ser forte. Então a gente tem que sonhar, mas sonho não cai do céu. Do céu cai chuva e avião. Mas sonhos não. Eles são conquistados todos os dias, através das nossas escolhas. Aliás, Chico já dizia, né, que só tem duas maneiras da gente evoluir. Ou é nas lágrimas da dor, ou no suor do trabalho. Então a gente pode escolher que possa ser pelo suor do trabalho, pelos sonhos que a gente deseja realizar. E ele respondeu que sim para a mãe dele, que ele tinha vários sonhos. E que um deles, né, era ir para Disney, um clássico, né, como ele mesmo diz aqui. Ter um Gol GT, conhecer as pirâmides do Egito, casar com uma mulher linda. E então aqui ele diz que com a mulher linda ele realizou então esse sonho, né? Mas ela pergunta também: mas meu filho, como é que você vai realizar esses sonhos se você não gosta de estudar? Mas ela disse assim que ainda ele teria 3 chances de realizar isso. E aí ele ficou mais feliz ainda, porque se olha, eu não gosto de estudar, ainda tenho 3 possibilidades para ganhar dinheiro, ficar rico e realizar os meus sonhos. Então ele disse, a primeira opção que ele teria, né, era ele ter nascido privilegiado de beleza, coisa que ele não tinha. Ela até ainda foi querida, ela disse assim: eu sou sua mãe, mas esse não é um atributo que você tem. Então ela descartou essa. A segunda era ser jogador de futebol, mas ele não jogava nada bem futebol. E a terceira, que ele poderia então ganhar dinheiro sem estudar, era se ele fosse um ladrão. Só que aí ela diz assim: um bandido, meu filho, roubar banco, fazer essas coisas desonestas que você já sabe. Então naquele momento eu fiz um movimento quase imperceptível no canto da boca, um micro sorriso esboçando um sentimento de que, talvez, já que eu não era um modelo, nem um Pelé do futebol, restava para mim a opção virar bandido. Qualquer coisa menos estudar. Mas minha mãe, parecendo o Dr. Karl Leichtman, disse assim: e nem adianta dar essa risadinha do canto da boca, porque você vai ser um homem de bem, custe o que custar. Daí me segurou mais firme e disse: entendeu a parte custe o que custar? Entendi, mãe. E nisso tudo, o que ela fez? Ela contou para o pai dela, então, para o avô dele, que ele não gostava de estudar. E isso ele tinha 14
11 anos. E ele teve então essa conversa com o avô que convidou ele para passar uma tarde lá com ele. E ele contou, o avô falou para ele de toda a trajetória dele, o que ele precisou fazer para sustentar a família. Inclusive a mãe, que era jornalista, e que ela pudesse ter tido então a formação de jornalismo e fazer o trabalho dela, porque era a mãe que sustentava esse lar. Mas uma coisa tocou muito ele, que transformou a decisão dele de então trabalhar para ser um homem de bem. E ele disse assim: meu neto, não desonre o meu esforço. Veja o peso dessas palavras. Meu neto, não desonre o meu esforço. E com isso ele quer dizer que além do esforço dele, por trás desse avô, muitos antes vieram. Antes de nós, muitos vieram. Veio um Cristo para nos despertar, para trocar o nosso óculos, para que a gente enxergasse melhor e mais longe, para que a gente percebesse diferente. E nós estamos percebendo diferente? E aí, ele conta que esse avô, mesmo ele não tendo tido a oportunidade de estudar, ter feito uma graduação, ele sabia ler e escrever, e ele tinha feito um curso de caligrafia. Então a letra dele era muito bonita. E todas as oportunidades que ele tinha, um tempo que ele tinha que era pouco, ele lia. E ele gostava de fazer poemas. Então ele escreve um poema para esse neto. E ele diz assim, que então que o avô recomendasse que quando ele estivesse cansado, desmotivado, que ele lesse esse poema. E o poema diz assim: estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. Manuel Irineu é o nome do avô dele. E o tempo foi passando, ele guardou, ele disse que ele não tem o original desse texto, mas ele grafou na mente dele, na consciência dele. E quando ele resolveu escrever esse livro, Help, a editora questionou ele como é que ele tinha aprendido então a escrever. E eis que então ele resgata de novo mais memórias. E já tinha se passado o tempo, enfim, né? Mais memórias da mãe dele, que já fazia algum tempo que havia desencarnado. Então ele diz que, como ela sendo jornalista, era tudo manuscrito, os textos dela, e depois datilografava. Com o tempo veio o computador, ela não queria uma crença limitante que ela tinha, ela não queria aprender a usar o computador. Então o que aconteceu? Era o Rossandro e mais o irmão dele que faziam o quê? Digitavam os textos que a mãe escrevia. Só que ela era muito perfeccionista, ele conta no livro. E que então, até aquele texto ser publicado, ela reescrevia várias vezes. E eles tinham que digitar várias vezes. Mas tudo isso, mesmo a mãe não sabendo, e muito menos ele, foi um treino para ele hoje poder escrever. E daí que vem então o título do capítulo do livro, que nós aprendemos que os pais ensinam mesmo sem estar presentes, ou a todo momento. E assim, ele fala então, né, que o que fica então depois disso, né, que ele não tinha absolutamente nada a reclamar, nada a lamentar, mas tudo, absolutamente tudo a agradecer. A essa mãe que ele estava então se despedindo
por um tempo curto, né? Porque para quem vai viver para sempre, um até breve é pouco tempo. Porque é o amor que nos une. É o amor que vai fazer a gente se encontrar com os nossos familiares. São esses laços que a gente vai construindo durante as existências que vão levar com que a gente se encontre em outros mundos mais evoluídos. E Emmanuel, nessa obra Levantar e Seguir, ele vem complementar essa questão do aprendizado, essa questão da gente passar esse conhecimento, essas transformações de pai, de filho, de amigo, que todos nós somos. E ele diz assim, nós devemos, é o título desse capítulo, e ele comenta um versículo de Paulo, a carta aos Romanos, e Paulo diz assim, eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E Emmanuel faz uma pergunta, comentando esse versículo, que diz assim, de que natureza seria o débito de Paulo, quando sabemos que o doutor dos gentios foi humilde tecelão para ganhar o sustento próprio até o fim de sua passagem apostólica, sem ser pesado para ninguém? Então, o que ele estava devendo, afinal? Então, Emmanuel diz assim, esta afirmativa, no entanto, constitui lição de elevada substância para todos os espíritos que receberam alguma coisa das verdades poderosas e eternas. Então, nós somos devedores, porque nós já recebemos muito de quem veio antes. Nós recebemos muito dos nossos pais. Nós recebemos muito da doutrina espírita. Quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários recebe um sagrado depósito em valores imortais. Nós já recebemos muito. Então ele diz, e é justo que quem saiba se constitua um devedor de quem ignora. Então nós temos o dever de falar desse óculos que a gente recebeu. Talvez a pessoa não vai querer usar e não tem problema. Mas nós podemos falar que nós compreendemos e que um dia ela vai conseguir perceber que esse óculos é bom. E para nós que já conseguimos enxergar um pouco, ter o desafio que há muito mais. Porque nós ainda despertamos muito pouco para muitas verdades. Então é sempre um eterno aprendizado e evoluir. E quem tenha se reconheça como devedor de quem não possui. No ato de ensinar ou de proporcionar reside, porém, uma das grandes situações desse mecanismo de realização e pagamento. Então, quando nós doamos, quando nós multiplicamos esse saber, quando nós conduzimos, nós multiplicamos isso. E a gente não sabe a proporção da sementinha que a gente vai plantar, quantos frutos ela vai dar. Mas é exponencial, tanto do bom quanto do ruim. Mas nós temos que saber, como a mãe do Rossandro falou, que nós temos que nos tornar homens de bem. É um desafio, porque ainda a matéria nos corrompe. Nós ainda fazemos escolhas como seres materiais que estamos momentaneamente agora. Mas que um dia, quando a passagem nos for entregue, nós teremos que ir e deixar tudo. E nós vamos somente levar as conquistas que nós levamos para o Espírito. Que é o saber, que as alegrias, as lágrimas que enxugamos, os abraços que nós demos. É isso que nós vamos levar.
E eu tenho certeza que nós temos muitos amigos na espiritualidade que torcem por nós, que vibram por nós, pelas nossas conquistas, pequenas, grandes, mas são conquistas que nós podemos fazer todos os dias. Mas uma coisa interessante é que ele fala aqui que ninguém aprenderá entre imitações, nem aproveitará quando a dádiva favoreça os desvios da consciência. Quando nós falamos com doçura, com carinho, porque a mãe dele falou, né? Meu filho, eu sei que você não gosta de estudar, eu estou vendo que tu não gosta de estudar. Porém, mas ela foi gentil, ela foi amorosa. Então, como é que nós passamos o conhecimento? Como é que nós fazemos aquela... Como é que nós informamos aquele irmão que está ao nosso lado que talvez não tenha uma atitude tão boa? Como é que nós falamos de Jesus para as pessoas? É impondo? É falando amorosamente? É dando o nosso exemplo? Que dizem que é o que mais faz a diferença? O cristão sincero, portanto, encontrará um meio de convencer, sem muitas discussões, e um recurso para beneficiar a outrem, sem a cooperação mecânica das possibilidades financeiras, de modo absoluto. Então, nós não precisamos de dinheiro para fazer grandes transformações, de nenhum recurso material. Se nós já conseguimos, com o óculos que nós temos, aplicar, viver, ou pelo menos se esforçando para isso, já é muito. E eu tenho certeza que nós vamos levar muitos conosco. A palavra do amigo do gentilismo renova os conceitos de luta das convicções. Dentro de um quadro, Nero não mais seria contado como o perseguidor dos mártires, mas como necessitado da luz que os mártires cristãos possuíam. Esta é uma consoladora verdade, que encherá a alma dos aprendizes fiéis de compreensões generosas. Quando encontras alguém no mundo com títulos de ignorante ou de sábio da terra, que te assalte com ironias, fazendo-lhe algum bem por amor a Cristo, saldando a tua dívida. Enquanto a gente encontra alguém que está meio aborrecido, que a gente tem alguma atitude com nós áspera, façamos o bem. Fazemos uma demonstração que nós somos cristãos, que nós já estamos conseguindo viver o que a gente vem aqui buscar numa casa espírita, quando a gente abre a página do Evangelho. Porque assim a gente vai estar cada dia quitando um pouco da nossa dívida, que é essa dívida do saber que a gente recebeu dos que vieram antes, dos que sabem mais. Mas quando a gente absorve esse saber, nós também estamos contribuindo. E vamos passando isso adiante e vamos quitando, então, as nossas dívidas. E, além de tudo, considera a tua felicidade, porque podes seguir a Jesus, enquanto infeliz ainda permanece no mundo da sombra, porque ainda não consegue enxergar com os nossos óculos. E que nós possamos, então, fazer uma prece, dar um sorriso, um abraço, dar o nosso exemplo, o nosso melhor. Eu quero agradecer a atenção de todos. Eu gostaria de convidar, então, os nossos irmãos médicos para nós fazermos a prece de encerramento e faço também. Gratos que somos pela oportunidade deste encontro. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Mestre, aos fluidos que agora estamos especialmente recebendo
particularmente para cada um de nós que nós viemos aqui buscar, que nós possamos receber conforme o nosso merecimento, mas que acima de tudo nós possamos levar para os nossos lares, para a via pública, para quem quer que nós iremos encontrar quando aqui sairmos, para que nós possamos compartilhar esses fluidos com os irmãos. Ainda somos tão necessitados, mas eu tenho certeza que cada um de nós pode dar o seu contributo para este mundo íntimo melhorar, para que assim o nosso mundo exterior possa também melhorar com a gente. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, obrigado, mestre amigo. E que nós voltemos ao nosso lar com muita paz e gratidão. E que assim seja. Que assim seja.